Hoje é dia 17, terça-feira, e esse é o nosso terceiro editorial do dia, que já começa pegando fogo. Vamos lá. O Lula está obsoleto, antigo, ultrapassado. Inclusive, o The Washington Post fez uma matéria nesse sentido também, dizendo que o Lula está igual o Biden. Será que ele ainda tem condição de concorrer a um cargo presidencial? Pois é. Mas dá uma olhada. Se sentiu traído. 65% dos votos que derrubaram o decreto do IOF, né, que marcaram a urgência para derrubar o decreto do IOF, vieram de partidos que têm ministérios. Aquela época em que era só oferecer um carguinho aqui, oferecer uma emenda aqui, um mensalão aqui, alguma coisa ali, acabou. Não resolve de forma tão mais simples. Hoje tem rede social, hoje o prefeito reclama, hoje o prefeito cobra. Pois é, a gente vai falar sobre isso. Outro ponto é mais um presente para a família Bolsonaro e para os apoiadores do Bolsonaro. Pois é, a Polícia Federal concluiu o inquérito agora. Adivinha qual inquérito? Vou te contar. E Bolsonaro, Ramagem e Carlos Bolsonaro foram indiciados pela Polícia Federal. Detalhe, um detalhe pequeno chamou a atenção sobre o Carlos Bolsonaro. O timing entre um anúncio que foi feito há 2 dias atrás e o indiciamento que saiu hoje. É a República das Bananas atuando em todo o vapor. Outra matéria que está dando uma grande repercussão são os gastos fora da meta do Lula. E começou a circular uma comparação com esses gastos fora da meta e o governo Bolsonaro. Afinal, será quem gasta mais? O Lula ou o Bolsonaro? Você consegue apostar e dizer aí quem gasta mais? Vamos lá. Condenação à prisão. Tiago Pavinato. Pois é. Vou colocar para vocês uma publicação do Tiago Pavinato, onde ele escreve aqui que realmente, né, uma condenação a 9 meses e 10 dias de detenção. Por quê? Porque extrapolou os limites da crítica. A gente vai falar sobre isso, né? A que ponto o Brasil está chegando. Já Gilmar Mendes também agora tem um novo alvo. Adivinha? Grupos armamentistas. CACs. É fato, né, que o Lula, quando entrou, prometeu mais livros e menos armas. Lembra disso? Pois é. Tem menos armas, mas menos livros também. Tá faltando dinheiro até para livros didáticos básicos. Agora, o Gilmar Mendes, cumprindo ali o discurso do Lula em deixar todo cidadão desarmado, depois, inclusive, de falar que gosta do modelo chinês, o Gilmar Mendes disse que os CACs têm tudo a ver com o 8 de janeiro e os decretos do Lula para restringir todo o acesso de arma a cidadão, pois é, são válidos. Outro ponto também. Lembra do caso sobre o urânio que desapareceu? O Lula que falou que concordava aí, de certa forma, com o enriquecimento do urânio lá do Irã? Pois é. Agora, né, o Brasil desmentiu e disse que isso é uma grande de uma fake news, né, uma grande de uma fake news. Nós vamos falar sobre isso aqui também nesse editorial. Outro ponto interessante, né, é que o Bolsonaro, enquanto está sendo chacoalhado, né, agora pela Polícia Federal, chegou lá em Presidente Prudente, São Paulo. E aí nós vamos ver a cena do momento em que o Bolsonaro chega lá. Será que o Bolsonaro, essa figura tão detestada e odiada assim? Publicação do Donald Trump também será alvo aqui de discussão do nosso editorial. Pois é, o Donald Trump mandou um recado bem duro, bem sério para o Irã. E nós vamos falar sobre tudo isso aqui. Então, vamos lá. Não esqueça de inscrever-se no canal, curtir, compartilhar. É sempre importante o seu apoio, a sua consideração aqui no nosso canal. Lembrando a você que nós temos uma meta, nós vamos alcançar essa meta rumo a 2 milhões de seguidores. Eu sei que a gente chega lá. Para lembrar você também, você que tem um interesse em conhecer o Uruguai, ter uma residência uruguai, um plano B, que é muito importante para redução de impostos, cursos de graça no Uruguai, direito, medicina, entre outros, e é um país bem mais seguro que o Brasil, né? Cogite, né, entrar em contato aqui, agende a sua consulta e veja os benefícios de ter uma residência uruguaia, tá bom? Bora para cima, bora de matéria.
Pessoal, é o seguinte, o Hugo Mota, né, colocou ontem em votação uma derrota que foi acachapante, uma derrota das baita derrota mesmo para o Lula, onde votaram o pedido de urgência para o PDL, que derruba o decreto do IOF do Lula, ou seja, derruba o aumento de imposto do governo Lula. O que chamou a atenção? O número de votos, né? Foram 360 votos, se eu não me engano. Eu sei que foi para lá de 300, bem mais. Acontece que desses votos, 65% dos votos, ou seja, bem mais do que a metade, foram votos de quem tem carguinho no governo Lula. De partidos que têm ministérios, tem carguinhos no governo Lula. Ou seja, o recado foi claro. Lula, não adianta, não é dando ministério, nada disso vai convencer de que você está fazendo um bom governo. Nós já estamos por aqui com você. Nós já não queremos papo nenhum com você. Então, ontem, muita gente comemorou porque é voto o suficiente, inclusive, para aprovar um impeachment do Lula, o que mostra, né, um novo roteiro, um novo caminho em relação ao projeto aí, né, de governo do Lula, que está cada vez mais isolado. E aí teve outro ponto que chamou muita atenção. Pois é, nós somos pegos de surpresa hoje com mais uma decisão lá da Polícia Federal. Indiciar Bolsonaro, Ramagem, Carlos Bolsonaro. Presta atenção, matéria do G1. PF conclui inquérito da ABIN paralela e indicia Carlos Bolsonaro, Ramagem e diretor da agência. A ABIN paralela, a Polícia Federal, indiciou Jair Bolsonaro, filho dele, o vereador Carlos Bolsonaro, o deputado federal Alexandre Ramagem e Luiz Fernando Correia, diretor da Agência Brasileira de Informações, no inquérito que investigou o uso do órgão para espionagem ilegal durante o governo do ex-presidente. As investigações indicaram que policiais, servidores e funcionários da ABIN formaram uma organização criminosa para monitorar pessoas e autoridades públicas invadindo celulares e computadores durante a gestão. Entre os alvos da espionagem estavam autoridades do Judiciário, Legislativo e Executivo, além de Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, ex-presidente da Câmara Arthur Lira e o senador Renan Calheiros. Mas adivinha, o Alexandre de Moraes pode ser um dos investigados. E adivinha, pode ser o juiz da causa também. Então, o que chamou a primeira atenção aqui no timing? Depois da chance da delação do Mauro Cid ser anulada por completo, depois do advogado de um dos réus falar, não, eu que troquei a mensagem com o Mauro Cid, ele me falou que está sendo coagido, ele mentiu e isso tem que ser anulado. Depois de tudo isso, depois de toda essa situação, vem esse indício aqui, né, esse indiciamento por parte da Polícia Federal. Ou seja, a chance do inquérito do golpe Tabajara cair é gigantesco. E agora, estão criando uma alternativa para isso. Vamos acompanhar aqui a matéria que foi publicada pela Globo News, né, falando sobre o indiciamento. Que é a conclusão do inquérito pela Polícia Federal, o inquérito que investiga a existência daquela ABIN paralela. Então, houve a conclusão desse inquérito e a Polícia Federal indiciou mais de 30 pessoas, entre essas pessoas, o ex-presidente Jair Bolsonaro, também Alexandre Ramagem, o filho do ex-presidente Carlos Bolsonaro. Enfim, a gente vai detalhar e trazer as informações ao vivo aqui para você, assim que a gente tiver acesso a mais detalhes desse inquérito. Mas a informação que acaba de chegar, portanto, e confirmada, é que houve a conclusão desse inquérito, dessa investigação pela Polícia Federal da ABIN paralela com indiciamento de mais de que é a conclusão do inquérito. Pois é, pessoal. Iniciando esse processo, a primeira conclusão que se chega é de que o caso do golpe está indo por água abaixo, ou seja, é uma alternativa ao caso do golpe. Então, o primeiro timing foi o momento em que fica evidente que a delação do Mauro Cid tem que ser anulada e que o processo do golpe Tabajara está mais fraco do que nunca. E o segundo? O segundo é que teve um anúncio por Santa Catarina. Carlos Bolsonaro anunciou ser candidato ao Senado
por Santa Catarina e, coincidentemente, um indiciamento que pode torná-lo inelegível. Olha só isso. 2 dias após anunciar a pretensão de disputar o Senado, o Carlos Bolsonaro é indiciado pela Polícia Federal. A Polícia Federal indiciou o vereador Carlos Bolsonaro, o ex-presidente Jair Bolsonaro e o deputado federal Alexandre Ramagem no inquérito que investiga o uso da chamada ABIN paralela para supostos fins políticos e pessoais durante o governo federal. A grande questão que fica aqui é: te chama a atenção ou não, né? O Bolsonaro está com a popularidade lá no alto. As últimas pesquisas mais sérias, um pouquinho que a gente viu, mostram que o Bolsonaro leva fácil. O Bolsonaro já mostrou que ele tem o poder de apontar o dedo e colocar gente dentro dos cargos, como é o caso do Tarcísio de Freitas. Quando você tem um sobrenome Bolsonaro ainda, aí é que o negócio fica mais fácil, né, do cara ser eleito. Então, a chance do Carlos Bolsonaro ser eleito é gigantesca. Esse momento que você está vendo aqui é o momento da chegada do Bolsonaro em Presidente Prudente, em São Paulo. Olha a quantidade de pessoas. Eu quero mostrar para vocês aqui que a popularidade do cara ainda está lá em cima. Esse é o grande motivo que se preocupa tanto. Todo mundo querendo tirar uma selfie, tirar uma foto, estar com o Bolsonaro, e ainda dizem que esse cara não tem popularidade nenhuma. Como assim não tem popularidade nenhuma? É o momento em que ele chega no aeroporto. Ou seja, mostra que, sim, o Bolsonaro tem força para se eleger presidente, tem força para eleger senadores, mas parece, né? Só parece que o sistema está partindo para cima com tudo. E você, acha que é só uma coincidência o Carlos Bolsonaro ser indiciado agora, ou é tudo arquitetado, é planejado para tirar o Carlos Bolsonaro do Senado? Qual a sua opinião sobre isso? Coloca no comentário que eu quero saber. Vamos lá, pessoal. Outro ponto que está chamando muita atenção é o momento em que o Lula está caçando briga. Está querendo aumentar mais impostos, colocando mais um pacote da maldade aí, né? Ou seja, colocando no lombo do coitado do brasileiro, aumentando imposto sobre LCI, LCA, aumentando IOF, enfim, né? Aquele tipo de coisa que assusta todo mundo e eles mentem para você na cara dura. Não, mas isso aqui é imposto contra rico. Não existe imposto contra rico que não chega no pobre, meu amigo. Você tem que entender isso. Agora, a verdade é a seguinte. Por algum motivo, o governo Lula está gastando como se não houvesse amanhã. Só para você ter noção, essa publicação aqui é do Poder 360, foi republicado pelo Tomé Abdu, e sempre cito a fonte para vocês. O Lula gastou 324 bilhões a mais fora da meta fiscal que ele tinha preparado em 3 anos. Lembrando que no primeiro ano, logo no início, a primeira coisa que o Lula fez foi quebrar o teto de gastos fiscal. Ou seja, quando se fala que ele gastou fora da meta, ele gastou muito mais, né, do que o teto fiscal previa. A meta dele foi muito além do teto fiscal que o Bolsonaro tinha, só para você ter noção. Só que sem pandemia nenhuma, o Lula já produziu um rombo 3 vezes maior do que o Bolsonaro, que estava durante a pandemia e depois de guerra da Ucrânia. Os 119 bilhões gastos fora do teto de gastos que o Bolsonaro extrapolou por causa da pandemia foram com auxílio emergencial, 44 bilhões a mais. A PEC das bondades, que teve um monte de benefício aí também, taxista, um monte de gente levou esse benefício. Critiquei pra caramba o Bolsonaro nessa época, tava errado, e a gente tem que ser sincero quanto a isso, mas pelo menos teve um motivo, foi pra população, não foi pra companheiro. Ações de saúde, sim, com certeza. 27,4 bilhões foi durante a pandemia, ações para saúde, coisa que os peite-pombe petista não acredita, né? Não tá nem aí, né? É a conveniência seletiva dos peite-pombo. E ainda o programa para micro e pequenas empresas que foi necessário demais, que foi o Pronamp, tá? Durante a pandemia, para recuperação das empresas, o Pronamp teve 5 bilhões. Então, assim, com exceção da PEC das bondades que eu critiquei pra caramba, tá? Critiquei pra caramba. Todos os demais foram gastos estritamente necessários. Agora, quando a gente observa aqui os gastos do Lula,
Ah, façam-me o favor, né? Uma verdadeira vergonha. Uma verdadeira vergonha mesmo. Pessoal, essa foto aqui, vocês sabem do que se trata? Não, né? Xerifinho diretamente da América. Tá, vou explicar para vocês melhor. E agora, vocês viram o que está ao fundo lá? Pois é o Thiago Pavinato, né? Do programa lá da Oeste Brasileira, né? Do Velho Oeste lá. O cara escreveu o seguinte, né? Publicação de alguns dias atrás. Hoje, dia da minha condenação a 9 meses e 10 dias de detenção por extrapolar os limites da crítica contra um desembargador que extrapolou os limites da lei ao se referir a uma menina de 13 anos, o Faroeste completou 1 ano. Eis que, ao final de um dia de dor, me deparo com essa fotografia ao deitar. Obrigado, meu Deus, por minha voz e por não me deixar fechar a boca na defesa dos pequeninos. Obrigado, meu Deus, por essa cruz tão nobre e tão bonita que me destes. Obrigado, meu Deus, por vossas bênçãos que se revelam no brilho do olhar e do sorriso dessa criança ao ver o tio Pavivi. Cara, não sei se vai chegar nele, tá? Mas o meu recado pro Pavinato é: entenda o quão necessário é a voz em tempos tão sombrios quanto o que a gente passa, tá? Então eu vejo que as pessoas como o Pavinato, que têm coragem de abrir a boca, que têm coragem de se expor, sabendo que quando eles estão diante de um microfone, mesmo que seja capenga igual o meu, que estão diante de um microfone, eles colocam um alvo na testa. Põem um alvo na testa. É uma atividade de risco, nos dias atuais, no Brasil, trabalhar com um microfone de frente de ti, né? Assim como um policial, quando saca a arma e vai para um confronto, o cara que trabalha com a voz hoje, no Brasil de hoje, na República Tupiniquim, esse cara, ele vai para o confronto, porque ele sabe que, dependendo do que ele falar, não tem volta. É um flagrante eterno. É um flagrante universal e eterno. E a interpretação é só dos caras. Às vezes você bebeu um copo de leite, você está cometendo um crime de nazismo. Às vezes, você colocar um vídeo de uma figura, você pode estar cometendo, sei lá, homofobia. Às vezes você criticar um bandido que com 500 quilos de cocaína é liberado e absolvido, você está cometendo excesso de ironia. Pois é. Então, o recado é simples. Pessoas como você são necessárias para a democracia. Vamos lá, pessoal. Olha isso aqui. Gilmar Mendes associa grupos armamentistas ao 8 de janeiro e defende as restrições aos CACs. Você deve lembrar que o governo Lula, logo que ele começou, ele colocou um monte de decreto ali. Na minha visão, decretos ilegais, inconstitucionais. Foram impetradas ações contra esses decretos do Lula, querendo derrubar esses decretos do Lula, que restringem o acesso às armas a cidadãos, que têm toda a condição de estar ali ajudando, né, a garantir uma maior segurança para a população. O ministro Gilmar Mendes associou diretamente a atuação de grupos armamentistas aos ataques do 8 de janeiro de 2023. Com qual fundamento? Pois é, uma incógnita, né? Em um voto publicado no julgamento da ação declaratória de constitucionalidade 85, como o relator da ADC, ele defendeu a legalidade dos decretos editados pelo governo Lula, que restabeleceram um controle sobre armas de fogo no Brasil e impõe limites mais rígidos aos chamados CACs, caçadores, atiradores e colecionadores. Gilmar Mendes votou pelo reconhecimento da constitucionalidade dos decretos que regulamentam o Estatuto do Desarmamento. Para eles, os atos normativos são legítimos e compatíveis com os princípios constitucionais da proteção à vista da segurança pública. O próprio Estatuto do Desarmamento, para mim, já é uma violação do princípio do poder popular.
Não sei se você lembra, lá em 2005 teve o plebiscito, né? Para perguntar se você queria estar desarmado ou não. Você lembra disso? Quando aconteceu isso? Eu lembro que na época, né, foi a primeira vez que eu discursei para uma palestra, né, para um grupo grande de pessoas. Eu estava na faculdade do curso de Direito. E aí, o professor escolheu uma pessoa que defenderia a tese do desarmamento e outro que defenderia a tese do armamento. Eu defendi a tese do armamento. Pois é. Depois, o plebiscito aconteceu, o povo votou, o povo escolheu não ser desarmado para não ficar à mercê, né, de governos autoritários que possam querer forçar o povo a fazer aquilo que eles não querem. Pois é. Parece que ninguém respeitou nada disso. E agora, vem o Gilmar Mendes com essa nova aí, né? Dizendo que o 8 de janeiro tem a ver com os CACs. Sinceramente, sabe o que eu defendo mesmo? O que eu defendo é que cada estado defina se você pode estar armado ou não, que cada estado defina as leis, as punições, que o direito penal saia da mão dessa União e venha para a mão do Estado. Eu defendo, com toda certeza, mais Brasil e menos Brasília. Vamos lá, pessoal. Irã, né? Olha essa matéria do Paulo Capelli. O Brasil desmente fornecimento de urânio ao Irã. É fake news, né? A única empresa autorizada pela União a extrair e processar urânio em território nacional, a Indústria Nucleares do Brasil, negou em nota enviada à coluna boatos que circulam nas redes sociais sobre um suposto fornecimento de urânio brasileiro ao Irã. A informação de envio de urânios da INB para o Irã é uma fake news. A INB não tem qualquer negócio com o Irã, jamais teve. Só somos autorizados a produzir urânio para fins pacíficos, produção de energia elétrica, agricultura, medicina e preservação de obras de arte, o que é acompanhado de perto pelos órgãos de controle, a Agência de Energia Atômica, a AIEA, Comissão Nacional de Energia Nuclear, CNEN e IBAMA, informou a estatal. A empresa esclareceu ainda que, em relação às exportações, realiza envio de yellow cake, concentrado de urânio, para o exterior, especificamente para a Rússia, onde o material passa por processo de conversão em gás. E esse gás, segundo a ANB, retorna ao Brasil para ser enriquecido na unidade de Resende, no Rio de Janeiro, e então transformado em elemento combustível utilizado nas usinas nucleares de Angra dos Reis. A cooperação, de acordo com a estatal, é comum no ciclo de combustível nuclear e está prevista para ocorrer novamente no segundo semestre deste ano. Então, a partir de onde surgiu essa discussão? Você deve lembrar dos navios iranianos que estiveram no Brasil, né? Houve uma coincidência muito grande, e é só coincidência, tá, pessoal? Que naquele mesmo momento, né, alguns meses depois, descobriu-se que algumas ampolas de urânio tinham desaparecido do prédio dessa mesma INB que está desmentindo essa fake news. Tubos eram de amostra de cilindros usados na fabricação de combustíveis das usinas nucleares de Angra dos Reis. Então, de repente, desapareceu essas ampolas de urânio e ninguém sabe. E aí, essa gente maldosa que fica inventando fake news só supôs, né, que o Brasil poderia ter aproveitado os navios iranianos que lá estavam e esse urânio que desapareceu poderia ter ido embora junto com o pessoal do Irã. Isso só porque o Brasil contrariou os Estados Unidos e disse que apoia o enriquecimento de urânio pelo Irã, né? Isso aqui é a matéria do jornal Metrópolis. O enriquecimento de urânio por parte do Irã é um dos fatores que trava um possível acordo nuclear do país com os Estados Unidos. Então, essa fake news, né, surgiu a partir do momento que vieram navios iranianos para o Brasil e atracaram aqui, mesmo confrontando os Estados Unidos logo no primeiro ano de governo do Lula. Nesse mesmo período, 2 meses depois, descobriu que ogivas de urânio, né, ampolas de urânio, tinham desaparecido do Brasil no mesmo lugar que os navios estavam, né, que é no Rio de Janeiro, e aí criou essa fake news
por causa dessa coincidência que não tem nada a ver, e de que o governo Lula também disse que apoia o enriquecimento de urânio pelo Irã. Mas tudo não passa de uma maldosa coincidência desse povo que fica espalhando fake news, né? E a INB, que é a empresa que deixou sumir os urânios aqui, né? As ampolas de urânio, diz que isso é uma fake news. Então, se eles estão dizendo que é fake news, né? Vamos lá, pessoal. Agora vamos falar sério. Irã. O Trump mandou um recado duríssimo ao Irã. O Irã deveria ter assinado o acordo que eu disse para assinarem. Que vergonha e desperdício de vidas humanas. Em poucas palavras, o Irã não pode ter uma arma nuclear. Eu já disse isso várias vezes. Todos deveriam evacuar Teherã imediatamente. A grande questão aqui que chama a atenção é que o Trump sugeriu um ataque americano ao Irã pode estar prestes a acontecer. Quando ele disse que o Irã deveria ter assinado o acordo para evitar o que vai acontecer. Quando ele diz que todos devem evacuar Teherã, ele está deixando muito claro que o Irã não pode ter armas nucleares, que o Irã deveria ter cumprido o acordo e que tem que ser evacuado. Por quê? Porque a chance de um ataque real dos Estados Unidos é gigantesco. Em contrassenso, o Xi Jinping chinês orientou cidadãos a deixarem Israel o mais rápido possível. O Xi Jinping mostrou, né, segundo o embaixador da China que vive em Israel, que um ataque do Irã pode vir. Em momento algum, a China disse que vai atuar. Os Estados Unidos está falando abertamente que pode entrar nesse conflito. Nem China, nem Rússia toparam isso. O CNN Portugal, né, disse que Israel abriu uma cortina do seu verdadeiro objetivo na guerra com o Irã, que acaba de chegar a um ponto de não retorno, que o Israel só queria mostrar sua superioridade em relação a Irã. A matéria do CNN diz o seguinte: Israel continua a atacar alvos estratégicos no Irã e declarar ter supremacia aérea sobre grande parte de Teherã, após eliminar figuras-chave do regime e atingir estruturas ligadas ao programa nuclear. Cresce a especulação sobre um possível ataque ao próprio Ayatollah Ali Khamenei. A grande realidade é que o próprio Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, foi claro: o Irã tem um interesse de eliminar por completo Israel. Israel deu resposta mais rápida e mais eficaz. Confirmado, forças de Israel confirmaram que mataram ontem, num ataque aéreo no Irã, o major-general Ali Shadmani, que ocupava o cargo de chefe militar do Estado. Maior, e havia apenas 3 dias, e era o militar mais próximo do líder supremo iraniano Ayatollah Khamenei. Ou seja, uma das figuras mais próximas do Ayatollah Khamenei foi eliminada ontem. Isso para Israel mostrar para o Irã, né, que se ele quiser eliminar o líder supremo deles, ele tem condição de fazer isso a qualquer momento. Agora, abriu-se uma discussão aqui se Israel está certo, se Israel está errado, e eu gostei do que o Ramiro Rosário explicou aqui. Eu achei bem interessante, né? E aí ele até fala o seguinte, ó: manda esse vídeo para aquele teu amigo que foi protestar contra Israel. O Irã passou 40 anos financiando o terror e prometeu varrer Israel do mapa. Agora, os judeus se armaram e estão lutando pela própria existência. É isso ou extermínio. Acompanha. Sabe quantas vezes o Irã ameaçou destruir Israel e o povo judeu ao longo dos últimos anos? Os verdadeiros bandidos sanguinários são os terroristas iranianos. E eu vou mostrar aqui apenas algumas das vezes que eles prometeram provocar um genocídio contra os judeus, ameaçando destruir Israel. Ayatollah Khomeini fundou a República Islâmica com uma missão: destruir Israel. Chamou o país de tumor cancerígeno e pregava que o Islã deveria eliminá-lo da terra. A Revolução Iraniana transformou o antissemitismo em política oficial de Estado, e o ódio não era sobre fronteiras ou territórios, era teológico e absoluto.
Mahmoud Ahmadinejad foi presidente do Irã e sempre se encontrava com Lula para discutir o programa nuclear do país. Ele negou o Holocausto, disse que Israel seria varrido do mapa e fez do antissemitismo seu capital político. Em plena ONU, discursava sobre o fim do regime sionista. Foi um rosto sorridente de um projeto genocida com pretensões globais. O atual líder supremo do Irã, Ali Khamenei, ameaçou o povo judeu. Israel não verá os próximos 25 anos. Chamou o país de tumor a ser extirpado do Oriente Médio. Por 2 décadas repetiu o desejo de erradicação do judaísmo, enquanto negocia acordos nucleares, financia grupos que juram destruir o povo judeu, como o Hamas, o Hezbollah e os Houthis. Já o comandante da Guarda Revolucionária, o falecido Hossein Salami, prometeu perseguir israelenses casa por casa e apagar Israel do mapa. Ele comandava drones, mísseis e milícias. Era o braço armado do ódio. Não escondia que a sua missão era uma só: eliminar o Estado judeu. Para o bem de todos, foi eliminado por Israel. Esses são os homens que a esquerda brasileira insiste em defender. Líderes que não escondem seus planos: destruir Israel, acabar com os judeus e espalhar o terror. Acusar Israel de crimes de guerra enquanto ignora essas ameaças é cumplicidade. Não é defesa de direitos humanos. É apoio ao verdadeiro genocídio. Parabéns, né? A lucidez no que disse. É aquele negócio, né? Você tá quieto no seu canto e aí sempre aparece aquele malvadão que fala: não, vou pegar sua família. Imagina você tem um vizinho aí, todo dia passa na porta da sua casa e fala: vou matar sua família, eu vou pegar você. Vou pegar você, eu vou matar sua família, eu vou acabar com você. E sempre tá falando desse tipo de coisa. Até que um dia você fala: quer saber? Vou deixar de ser a vítima. Hoje quem vai resolver esse problema sou eu. O cara passa na porta e fala: não, eu vou pegar você. A hora que ele fala isso, você vai pra cima do cara e mostra pro cara como é que funciona. É o que Israel fez. É o que Israel fez. Tá bom? E é isso, pessoal. Ó, vejo vocês daqui a pouquinho. A gente volta às 7 horas da noite com mais conteúdo para vocês. Grande abraço e vejo vocês no próximo editorial.